Então, se você não fez ainda a sua inscrição, por favor, passe ali, fale ali com a Flávia, ali na livraria, faça a sua inscrição. Aí você dá uma ofertinha de R$30, tá? Não é oferta, é o valor da inscrição. Não é o valor da inscrição, é oferta. Enfim, irmãos, isso é só para ajudar a gente a fazer. Os R$30, como eu já tenho dito, não paga o custo de maneira alguma, mas isso é só para nos ajudar a estar realizando o evento. Para quem pode ir no acampamento de famílias? Todos os irmãos da igreja, todos os irmãos estão convidados para estarem lá, ok? Então, até quarta-feira você pode fazer a sua inscrição. Segunda coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre as nossas reuniões de oração na quarta-feira. Irmãos, quem ainda não veio na quarta-feira, nos últimos, acredito que 30 dias, nos últimos 30 dias, a quarta-feira mudou completamente. Não é mais aquela reunião que nós tínhamos no passado. Há mais ou menos uns 30 dias, talvez até um pouco mais, talvez até aí uns 40 dias, nós temos focado na quarta-feira um bom período de oração. E irmãos, olha, irmãos, mudou a cara da igreja. Olha, irmãos, mudou a cara da igreja. Está mudando e vai mudar ainda mais, irmãos. Irmãos, olha, é inegável que algo está nascendo aqui nessa igreja nas quartas-feiras. É impressionante ver os testemunhos de irmãos que estão sendo assim, que estão sendo muito tocados nesses momentos, irmãos. Então, para quem não veio ainda, eu quero convidar você, venha orar na quarta-feira, mas venha para orar. Venha para orar. Você vai ver que na quarta-feira agora, tudo contribui para você orar. Não tem cadeira no salão. Por que o pastor é tão mal que tira as cadeiras do salão? Porque eu quero investir na liberdade. E os irmãos ficam andando pelo salão, ficam orando. Lá pelas 8h15, a equipe de louvor começa a adorar o Senhor. Não é uma ministração de louvor, é uma adoração. E os irmãos que estão orando adoram junto. Irmãos, tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. E eu tenho ficado muito feliz com o número de pessoas que têm vindo para orar. E aumentou bastante. E eu tenho ficado muito feliz, irmãos, como pastor. É lógico que eu fico feliz com isso. Mas mais feliz ainda é de ver algumas coisas sendo destravadas na vida dessas pessoas, na vida desses irmãos e, consequentemente, irmãos, na vida da igreja. Por que a igreja às vezes é travada? Querido, me desculpa, fala isso com todo amor, mas é porque a sua vida é travada. Porque você é a igreja. A igreja é um reflexo de você, da sua casa, das suas escolhas, das suas atitudes. Mas essa igreja que não está travada mais não, viu, irmãos? Não está não, viu? Destravou legal. E nessa quarta-feira agora, que seria a nossa Santa Ceia, que a gente tem aquela comunhão, nós não vamos ter aquele lanche. Então não precisa que os irmãos tragam aquela quitanda. Nós vamos ter a Santa Ceia aqui. No entanto, nós vamos tomar a Santa Ceia durante a adoração e a oração. Nós vamos tomar todos juntos a Santa Ceia aqui. Amém, irmãos? Nós estamos buscando a direção de Deus, a direção do Espírito. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Então eu quero convidar você, venha e calça um par de tênis, né? Para você andar bastante aqui pelo salão, orando e agradecendo a Deus e adorando ao Senhor. E tem sido, irmãos, maravilhoso, viu? Então é um convite que eu faço para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero transmitir aqui um grande abraço do pastor Pablo, lá do Ministério Ouvir e Crer de Aragarças. Nós estivemos lá agora nessa sexta-feira. Nós ministramos lá sexta noite e sábado à noite. Ministramos para um grupo lá de 60 pessoas, mais ou menos. E mostramos a necessidade de a igreja se envolver com a evangelização de povos não alcançados. E foi uma grande bênção. Foi muito abençoado, irmãos. E é impressionante ver, irmãos, uma coisa.
como que Jesus está fazendo uma obra maravilhosa num grupo que se dispõe a buscar a Ele. Num grupo que se dispõe realmente a fazer como aquela primeira canção que nós cantamos diz: eu quero sair do normal. Eu quero sair do normal. Então, irmãos, essas pessoas que decidem sair do normal, elas precisam tomar uma decisão de mergulhar no Senhor, de fato e de verdade. E nesses dias, querido, você vai estar sendo convidado a mergulhar no Senhor, a sair do normal. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Muitas vezes, irmãos, nós atribuímos a uma série de coisas e uma série de fatores e uma série de circunstâncias, alguns percalços da nossa vida. A verdade, irmãos, é que tudo poderia ser resolvido se nós decidíssemos buscar ao Senhor como nunca buscamos na vida. Se nós tomarmos essa decisão, irmãos, nós vamos ver a mão do Senhor. E nós temos passado, sempre, eu marco esses congressos sempre na sexta e no sábado, e às vezes no domingo de manhã, para sempre domingo à noite eu estar aqui. E é impressionante, irmãos, o que o Senhor está fazendo nesses pequenos grupos. São pequenos grupos, irmãos, mas, meu Deus, que coisa extraordinária que está acontecendo. E vai acontecer aqui também, amém? Já está acontecendo aqui também. São famílias, irmãos, transformadas. Você ouve cada testemunho, meu Deus, hoje de manhã, durante o café da manhã, com um grupo de irmãos lá na casa do pastor Pablo. Irmãos, que testemunho maravilhoso que eu ouvi do irmão Lorivaldo. Tá gravando? Tá gravando, né? Então talvez o irmão Lorivaldo vai estar me ouvindo lá. O irmão Lorivaldo, irmãos, é um senhor hoje de... O irmão Lorivaldo tem uns 50 anos, né? Uns 58 anos, né? Irmãos, ele é magrinho, assim. Ele tem o porte, assim, de um adolescente. Cabeça branquinha, sabe? Irmãos, você vê esse homem adorar Jesus. Olha, você vê esse homem adorar Jesus, é impressionante. Irmãos, ele pula, literalmente ele pula. Irmãos, ele é pai de família. Ele tem esposa, ele tem filhos. É trabalhador. Irmãos, ele pula, ele fica pulando. O dia que ele está escalado para o louvor, na sexta ele estava escalado para o louvor, ele dá um jeito de pular na bateria, tocando a bateria. Está lá o Lorivaldo pulando. E eu já conheço o Lorivaldo há pelo menos uns 2 anos, talvez 3 anos. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele. E falando, sobre as fortalezas do hinduísmo que assolam toda a Índia, e mostrando a realidade e o trabalho de levar o evangelho através do filme Jesus, e o testemunho de ver essas fortalezas sendo quebradas na vida dessas pessoas que têm aceitado o Senhor Jesus através desse trabalho lá, irmãos. O Lorivaldo me chamou e falou assim: pastor, eu fui hindu por 12 ou 14 anos, né? Acho que foi por 12 anos. Eu fui hindu 12 anos da minha vida. Eu falei: você está brincando? Ele falou: não, é verdade, fui hindu por 12 anos da minha vida. E antes de ser hindu, eu fui andarilho. Dos 13 anos em diante, eu saí de casa e andei pelo Brasil inteiro. Fui um andarilho. E depois eu entrei no hinduísmo. E a corrente que ele seguia, alguns irmãos vão se lembrar disso. É uma corrente que chegou no Brasil, chamada Movimento Hare Krishna. Quem se lembra desse movimento Hare Krishna aqui? Olhem, muita gente se lembra do movimento Hare Krishna. E às vezes a gente brincava, irmãos, e dizendo assim para o colega, eu lembro que eu era criança, nessa época, eu devia ter aí talvez uns 2 aninhos de idade, 3 aninhos, estou brincando, eu era bem mais velho, e às vezes a gente chegava para o colega e dizia, Hare Krishna, Hare Hare, irmãos do céu, isso é uma saudação a esse Deus hindu, a esse demônio hindu que se chama Krishna, meu Deus. E ele fez parte desse movimento e mergulhou com tudo nesse movimento. Foi escravo do diabo por muitos anos, até que um dia ele conheceu o evangelho, irmãos. Ele conheceu a verdade que cura, que liberta, que tira das trevas, que tira da sujeira e da lama, põe vestes novas
onde Deus diz: agora você é meu filho. Aí eu falei: ah, Lorivaldo, agora eu entendo. Por que você adora a Deus com tanta intensidade? Porque sabe e viu e experimentou o que o diabo pode fazer, mas hoje sabe e vive e vê a cada dia o que Jesus pode fazer na vida dele, irmãos. Então eu trago um grande abraço para a igreja, para os irmãos do pastor Pablo, lá de Aragarças. Amém, querido? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7, nós vamos meditar nessa palavra agora. Fiquei muito encantado, muito impressionado com essa igreja em Aragarças, lá do pastor Pablo, do irmão Lorivaldo. Uma igreja muito viva, irmãos, muito viva no Senhor, muito viva. Uma igreja que o Senhor está levantando, irmãos, e está mudando a realidade daquela cidade de Aragarças. E é um prazer sempre muito grande poder compartilhar isso. A gente vai, irmãos, assim, né? A gente é convidado para ministrar. Todos esses congressos que nós vamos, nós somos convidados. Eu nunca pedi para fazer congresso na igreja de ninguém. O pastor chega: pastor, faz um congresso lá na minha igreja. Vamos lá, irmão, sexta, sábado à noite, domingo eu tenho que pregar em Mineiro. Não, beleza, então tá. E a gente vai assim naquele negócio: eu vou abençoar a igreja e tal. Mas é totalmente o contrário, irmãos. A gente que é muito abençoado. A gente é muito abençoado quando recebe um abraço, quando recebe um carinho, quando recebe um sorriso. E quando houve testemunhos assim como esse que eu contei para vocês. Hoje o Lorivaldo e a esposa dele e a filha dele, todos são crentes no Senhor Jesus Cristo. Crentes no Senhor Jesus Cristo. E hoje de manhã vimos falando, né, sobre o que Deus fez nessa família, né? E a irmã Cleonice e o irmão Wesley ficaram hospedados na casa dele, eu e a minha família na casa do pastor Pablo. E ela estava compartilhando, né, que quando eles chegaram na igreja, ela tinha muitos problemas de saúde. Problema nos rins, problema no fígado. Sempre muito doente. Hoje, irmãos, essa mulher, a irmã Norma, a esposa do Lorivaldo, a filha dele, a Aniara, irmãos, são completamente curados e sarados. Foram completamente curados, sarados, irmãos, de tudo quanto é doença, enfermidade, saiu tudo, limpou tudo. Isso é o que Jesus faz. Vamos ler esse texto aqui e vamos continuar conversando, irmãos, agora em cima dessa palavra aqui. 1 Samuel capítulo 7. Jesus pode fazer isso na sua vida também. Eu sei que Jesus já fez isso na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode fazer muito mais na sua vida. Muito mais. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Repete isso comigo: buscava o Senhor com súplicas. Mais forte: buscava o Senhor com súplicas. Diga assim comigo: se eu buscar o Senhor, se eu sair do normal, se eu não ficar constrangido de buscar o Senhor, todas as situações da minha vida serão transformadas. Amém. E Samuel disse a toda a nação de Israel: presta atenção nisso aqui, irmãos. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balinhos e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Versículo 10 agora. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus
se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram todos derrotados por Israel. Veja agora o versículo 13. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Fecha seus olhos. Pai, diante da tua palavra, o que nós pedimos agora, para que o teu Espírito Santo possa falar de maneira profunda, clara e alta dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que não reste nenhuma dúvida quanto ao poder que há no nome de Jesus. E o poder, ó Pai, que é derramado sobre todo aquele que se dispõe a te buscar com súplicas e de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você já ouviu falar sobre o iceberg? Iceberg é aquele bloco de gelo que fica à deriva no mar. Ele se desprende da geleira e aí ele fica à deriva no mar. E é algo muito perigoso, porque se uma embarcação se chocar contra aquilo, com certeza ela vai naufragar. E é interessante quando você vê esses programas que trazem esses documentários, que o que você vê para fora da água é só a ponta do iceberg. A maior parte está embaixo, está submerso. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, ele é a ponta do iceberg. Aqui é o desfecho de uma história que já durava há 60 anos. Eu vou repetir isso. Aqui é o desfecho de uma história que durou 60 anos. E quando você olha esse texto, você vê o quanto de coisa foi resolvida ali na nação. Dá para você entender claramente ali que esse povo chamado filisteu, eles se disporam a lutar contra o povo de Israel, mas foram derrotados. E aí esse povo ele foi dominado por Israel durante toda a vida de Samuel. Samuel viveu muitos anos. E durante toda a vida de Samuel houve paz em Israel. Israel ele não foi mais assolado pelos inimigos, e aquelas situações, presta bem atenção nisso, aquelas situações que durante tantos anos foi tão comum, o jugo que aquele povo colocou sobre a nação, o domínio daquela nação sobre Israel, cidades que foram roubadas deles, você vê que tudo isso é resolvido aqui. Eles se livram do jugo, eles se livram do domínio, eles se livram daquela situação em que eles se encontravam há mais de 60 anos, e agora eles desfrutam de um período de paz. Eles recuperam aquilo que foi roubado deles, eles recuperam aquilo que foi tirado deles quando o inimigo chegou e estabeleceu o jugo sobre eles. Mas para a gente entender a história, irmãos, nós precisamos voltar a alguns capítulos. E acontece aqui, fazendo um resumo desses 60 anos, havia 20 anos antes desse texto, você vê que o texto começa dizendo assim, que a arca ficou numa cidade lá por 20 anos. Então, 20 anos antes desse texto, algo terrível havia acontecido. Israel ainda não era dominado por esse povo, mas houve uma investida desse povo, dos filisteus, contra Israel, e eles saíram para batalhar com os filisteus, contra os filisteus. Acontece, irmãos, que na primeira batalha, Israel perdeu aproximadamente 4.000 soldados. E eles voltaram para casa, eles voltaram para o acampamento, e deram um relatório, e aí os líderes da nação começaram a se queixar, e começaram a chorar, e começaram a perguntar o seguinte: por que isso aconteceu conosco? Deus se esqueceu de nós.
Deus não se lembra de nós, agora nós somos derrotados pelos inimigos, e agora o que vai ser de nós? Então eles têm uma ideia brilhante, irmãos. A ideia deles era pegar a Arca da Aliança, que era algo que representava a presença de Deus no meio do povo, no meio da nação. Eles pegaram a Arca da Aliança e pegaram alguns sacerdotes e colocaram a Arca. Colocaram a Arca da Aliança, irmãos, na frente do exército e foram para a batalha. E ali na batalha, irmãos, aconteceu um desfecho pior ainda. Os filisteus partiram contra eles e dessa vez 30.000 homens de Israel foram derrotados. E eles voltaram, irmãos, num desespero danado. A arca, eles perderam a arca para os filisteus, por isso que a arca fica ali 20 anos naquela cidade, como disse ali no texto. Mas o que aconteceu? Por que, irmãos, que o exército do Senhor, que era considerado do Senhor, perdeu aquela batalha? Irmãos, deixa eu resumir 40 anos antes para vocês. Irmãos, havia 40 anos que aquela nação estava longe do Senhor. Havia 40 anos, irmãos, que aquele povo, ele não buscava a Deus, ele não se preocupava mais com o Senhor, eles não se preocupavam mais em buscar ao Senhor. Então, irmãos, presta atenção nisso aqui. Toda a vida daquele povo começou a se resumir em apenas as práticas de rituais e cerimônias que eram completamente vazias. Não havia mais, irmãos, a vida de Deus. Não havia mais, irmãos, aquele amor pelo Senhor, aquele desejo de buscar o Senhor. Cada um se preocupava com a sua própria vida, cada um se preocupava com seus próprios negócios, cada um se preocupava com seus próprios afazeres, esqueceram o Senhor. Mas eles continuaram praticando, irmãos, aquilo que a lei de Moisés mandava. Eles levavam o sacrifício para o sacerdote oferecer para o Senhor. Eles iam de tempos em tempos no templo para poder prestar aquela adoração que não passava, irmãos, de um mero ritual. Sabe por quê, irmãos? Porque não havia mais a vida de Deus. Querido, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não adianta nada, irmãos, nós praticarmos aquilo que nós consideramos os nossos deveres eclesiásticos. O que são deveres eclesiásticos? Eu tenho que ir à igreja, pelo menos domingo eu tenho que ir lá na igreja. O que são deveres eclesiásticos? Pelo menos uma vez por mês eu vou na quarta-feira na igreja, porque é Santa Ceia, eu tenho que tomar a Santa Ceia. Pelo menos uma vez eu vou fazer algo que está relacionado à igreja. Irmãos, presta atenção. A questão não são as reuniões da igreja que você tem que ir. A questão, querido, não é aquilo que você considera dever eclesiástico, mas a questão é se há a vida de Deus dentro de nós. A questão é, irmãos, se há o fogo do Senhor dentro de nós. Porque a nossa frequência, irmãos, dessas reuniões, elas podem se tornar chatas, enfadonhas, cansativas. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito já não age mais em nós. Por que o Espírito já não age mais em nós? Porque o meu coração já não está mais desejoso pelo Senhor. Às vezes eu só quero, querido, bater ponto. Às vezes eu só quero mostrar um exterior que é politicamente correto. Às vezes eu só quero, irmãos, que percebam exteriormente que eu sou um bom evangélico. Não adianta nada, irmãos, nós mostrarmos que somos um bom evangélico se não há a vida de Deus em nós. Há 40 anos aquela nação estava desse jeito. Enquanto eles faziam ali, irmãos, os rituais de adoração, que eram todos rituais vazios. Mas quando eles saíam dali, eles se misturavam com o pecado.
eles enganavam, eles mentiam, eles não tinham, irmãos, aquele desejo pelo Senhor, eles não tinham, irmãos, no coração deles o encargo que eles precisavam buscar o Senhor. E então, por isso, tudo aconteceu, por isso que tudo isso aconteceu. Agora, volta aqui para 1 Samuel, capítulo 7. Veja aqui comigo, porque nesse texto que nós lemos, o que acontece? Já haviam se passado 20 anos daquela batalha onde eles perderam 30 mil homens. E durante 20 anos eles se tornaram escravos dos filisteus. Mas agora, irmãos, algo começa a mudar. Olha aqui para mim, irmãos, antes de nós lermos o texto. Irmãos, tem muitas situações que nós temos enfrentado durante anos e anos na nossa vida. Situações que nos afrontam, situações que nos são contrárias, situações que afrontam a nossa família, situações que afrontam o casamento, situações que afrontam o nosso filho. Coisas, irmãos, que não estão vencidas, coisas que nós não conseguimos vencer. E talvez, irmãos, preste atenção nisso aqui. Talvez, querido, você, talvez hoje poderia exemplificar algumas situações da sua vida como uma árvore que dá um fruto, mas esse fruto sempre apodrece. E aí você tenta sempre consertar o fruto. E aí você pega aquele fruto, joga fora, e aí você começa a dizer, não, agora vai dar certo. Aí você vê brotando um outro fruto na árvore, e esse fruto vai crescendo, mas chega um ponto que o fruto apodrece de novo. E você, irmãos, durante anos e anos, talvez isso exemplifique algumas situações que você vive na sua vida. Eu quero te dizer, querido, o problema não é o fruto, o problema é a raiz da árvore. O problema é a raiz, irmãos. Tem muitos problemas que nós enfrentamos durante 10 anos, durante 20 anos, porque a questão está na raiz da árvore. Não adianta você querer consertar o fruto. Você precisa agora agir para mudar a realidade da raiz. São raízes, irmãos. Põe a mão no seu coração, bem forte. Assim, aperta assim seu coração. Repete assim comigo. Se as minhas raízes mudarem, o meu fruto vai mudar. Aí, irmãos, 20 anos depois, a situação começa a mudar. Lê o texto aqui comigo. Olha o versículo 3. Versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Buscava o Senhor com súplicas. Depois, irmãos, de sofrer durante 20 anos o jugo opressor, depois de passar por situações contrárias durante 20 anos, de ver as suas coisas roubadas, de ver talvez uma carga de impostos que o inimigo colocava sobre eles, e eles tinham que pagar, porque senão eles entravam, matavam todo mundo. Quantas situações, irmãos, tem assolado você? Quantas situações na nossa vida, irmãos, não muda? Querido, reflete nisso em nome de Jesus. Quantas situações na nossa vida não mudam? Parece, irmãos, que é algo que vai nos acompanhar a vida inteira. Parece que é algo que nós vamos ter que encarar a vida inteira, irmãos. Não muda, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Seja qual for a situação que você esteja pensando agora, eu quero dizer uma coisa para você. Ela não tem que durar a vida inteira. Meu irmão, há um meio de que essas situações sejam mudadas, sejam transformadas. Mas eu preciso, irmãos, começar a cavar fundo e a expor as raízes da minha árvore. E eu preciso, irmãos, começar a mudar algumas atitudes na minha vida. Eu preciso começar a mudar algumas atitudes da minha vida, irmãos.
O primeiro louvor que nós cantamos diz assim: eu quero sair do normal. Quero sair do normal. Mas aí logo em seguida você se lembra da letra. Ele tomou uma decisão. Ele diz assim: eu vou mergulhar mais fundo. Querido, eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, se disponha no seu coração a mergulhar mais fundo em Deus. Aleluia. Se disponha no seu coração a mergulhar mais fundo em Deus. Querido, se para você é normal ficar constrangido com a oração, eu quero te dizer uma coisa: isso não é normal. Se para você é normal, irmão, orar só quando vem à igreja, eu quero dizer para você, meu querido, isso não é normal. Se você, querido, às vezes para você é normal haver timidez com a oração, vergonha com a oração, meu amado, eu quero dizer para você que isso não é normal. Eu quero dizer para você que não é normal não ter uma vida de oração. Não é normal não buscar ao Senhor durante a sua semana. Não é normal ter uma vida aqui na igreja durante o culto e outra vida lá fora. Querido, não é normal. Se para você isso sempre foi normal, eu quero dizer que não é normal. E agora, irmãos, o texto aqui, ele começa a mostrar a mudança que houve nessa nação, depois de 20 anos, por causa de uma decisão que eles tomaram. Vamos ler aqui de novo. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Buscava o Senhor com súplicas. Pela primeira vez em 60 anos, esse povo começou a buscar o Senhor de todo o coração. Pela primeira vez, eles começaram a buscar o Senhor de todo o coração. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que estão vindo às quartas-feiras aqui para orar e buscam a Deus com intensidade, eu tenho certeza que talvez seja a primeira vez que elas estão buscando o Senhor de maneira tão intensa. E você quer saber o resultado? Muitas situações na vida dessas pessoas estão sendo transformadas, estão sendo mudadas. Meu querido, olha para mim, eu quero dizer para você que essas situações que se arrastam por tantos anos na sua vida, elas vão mudar quando você se dispuser a buscar o Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração. Olha o que Samuel disse para o povo, quando ele vê que o povo estava buscando o Senhor. O Samuel diz assim, versículo 13: Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Consagre-se ao Senhor, se livre das raízes de pecado que talvez há na sua vida, de práticas que talvez você considera normal, mas não é normal, e a sua sorte vai mudar. Daniel capítulo 6, abre lá comigo, está para frente aí na sua Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 6. Versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó:
quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, buscando ao Senhor, o seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda ao Senhor, o seu Deus. Essa história aqui, irmãos, vai terminar com Daniel sendo jogado na cova dos leões. Esse decreto que diz aqui o texto, era um decreto que alguns inimigos de Daniel, querendo pegá-lo em alguma coisa, sugeriram para que o rei daquela nação fizesse. E o decreto dizia que durante 30 dias ninguém podia orar a nenhum outro Deus a não ser ao rei. Então, por aquele decreto, Daniel não podia estar orando. Por aquele decreto, Daniel tinha que ser punido porque estava buscando o Senhor. Eles acharam que conseguiram uma grande vitória. E a vitória deles era que Daniel fosse morto, porque eles tinham inveja de Daniel. Quando você vai lendo ali o início do capítulo 6, o texto é muito claro quando fala isso. Irmãos, nem um decreto de morte pôde parar a oração de Daniel. Acontece, irmãos, que na nossa vida, muitas vezes, a televisão tem parado o nosso momento de oração. Os afazeres domésticos têm parado o nosso momento de oração. Preocupações com essa vida têm parado nosso momento de oração. Cansaço tem parado nosso momento de oração. Desânimo tem parado nosso momento de oração. Eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, nem que haja um decreto de morte contra você, como houve contra Daniel, não pare de orar. Posso ouvir um amém mais animado, querido? Vocês estão comigo, irmãos? Posso ouvir um amém mais animado, irmãos? Nem que haja um decreto de morte contra nós, irmãos, nós não vamos parar de orar. Nós não podemos parar de orar, irmãos. E o interessante é que depois que o decreto é feito, aqueles amigos ou inimigos, eles vão lá ver o que Daniel estava fazendo, porque eles queriam pegar Daniel. E quando eles chegam e vão ali talvez espiar, vamos ver qual é a reação dele, porque todo dia nesse horário ele costumava orar. Vamos ver agora se com esse decreto de morte ele vai parar de buscar o Deus dele. Quando os inimigos chegam lá, encontram Daniel orando. Eu falei isso quarta-feira passada, vou falar isso hoje, e nos próximos meses eu estarei profetizando isso em nome de Jesus, que quando o inimigo te procurar, que ele te encontre de joelhos dobrados em oração. Aleluia! Que quando o inimigo te procurar para lançar as suas artimanhas contra você ou contra a sua casa, que ele encontre você de joelhos dobrados em oração, buscando ao Senhor. E ele vai voltar com o rabo entre as pernas. Ele vai voltar com o rabo entre as pernas. Porque ele não vai encontrar, querido, lugar para entrar na sua vida. Ele não vai encontrar lugar para agir na sua casa. Ele não vai encontrar nenhum motivo de acusação contra você. Porque você está buscando o Senhor com súplicas e de todo o coração. E não para, e não para, e não para, e não para. Decida buscar a Deus de todo o seu coração. Saia do normal, querido. Saia do normal. Porque que muitas vezes você, presta atenção no que eu vou falar, irmão, isso é muito sério. Por que muitas vezes você é tomado por espírito de desânimo? É uma vontade de sair da igreja, é uma vontade de abandonar tudo, é uma vontade de largar igreja, de largar pastor, de largar liderança, de largar todo mundo. É uma vontade de chutar o balde, é uma vontade de sair da igreja. Sabe por quê, querido?
porque você não está com seus joelhos dobrados em oração. Isaías capítulo 7. Há 2 domingos, nos últimos 2 domingos nós ministramos em cima desse texto. Se vocês não permanecerem firmes na fé, com certeza não resistirão. Vamos voltar lá para 1 Samuel. Aliás, volta mais chega lá em 1 Samuel, mas volta mais um pouquinho. Porque você, voltando de 1 Samuel, você vai encontrar Ruth. Então você abre em 1 Samuel, vai voltando que você vai encontrar Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 15. Ruth capítulo 1, versículo 15. Pastor, por que eu sou tomado por espírito de desânimo? Porque não tenho uma vida de oração, meu irmão. Às vezes, quando o inimigo ele parte para te encontrar, ele encontra você ocioso, ele encontra você displicente, ele encontra você preocupado com uma série de coisas e você não está vigiando. Ah, pastor, mas eu pensei que era porque eu estou cansado. Irmãos, eu também estou cansado. Fisicamente eu estou cansado. Pastor, mas era porque eu achei que eu estava enfrentando uma grande investida do diabo contra a minha vida. Talvez seja mesmo. Mas investidas do diabo contra a sua vida, você sempre vai enfrentar. Eu sempre vou enfrentar, irmãos. Nós sempre vamos enfrentar. Investida do diabo contra a nossa família, investida do diabo contra o nosso ministério, investida do diabo contra a nossa fé. Às vezes o desejo não é sair da igreja, às vezes o desejo é abandonar a fé. Mas e aí, pastor? E aí, querido? Que se você não estiver firme em oração, pode ser que o inimigo obtenha vitória sobre você. Quantos entendem isso que eu estou dizendo, irmãos? Olha esse texto aqui, Ruth capítulo 1, versículo 15. Diz assim: então Noemi a aconselhou, falando de Ruth, Noemi aconselhou Ruth: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela, Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Sabe o que nós precisamos, irmão, na nossa vida, para mudar essas situações que se arrastam por tantos anos? Sabe, irmãos, o que nós precisamos na nossa vida para não mais nos acostumarmos e nos acomodarmos com situações que se arrastam há tantos anos na nossa vida? Nós precisamos de uma firme decisão, um firme propósito. Ruth disse para Noemi: não insistas comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Olha, irmãos, o propósito dessa mulher: aonde fores, eu irei. Aonde pousares, eu pousarei. Aonde morreres, eu morrerei e ali serei sepultado. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Irmãos, olha a decisão dessa mulher. Olha, irmãos, a firme decisão, o firme propósito que essa mulher teve. E aí, se você for ver, irmãos, ela aqui, nos capítulos para frente, ela se casa com Boaz. E ela entra para a linhagem real de Israel. Porque dela nasceu a semente do rei Davi.
Olha, irmãos, como Deus honrou essa mulher por causa de um firme propósito. Meu irmão, em nome de Jesus, se você fizer um firme propósito, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar você. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos cantar És meu tudo? Isso. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Diga isso pro Senhor. A minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Lá do início, és meu tudo, és meu tudo. Diga isso pro Senhor. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. Isso é um cântico de consagração, irmãos. Meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Declare isso. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Eu morro sem tua presença. Eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Diga isso. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem, tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Fecha seus olhos agora, irmãos. Coloque diante de Deus agora algumas situações que têm se arrastado por um tempo na sua vida. Entre você e Deus agora. Coloca aí, irmãos. Fala para Jesus. O que tem se arrastado na sua vida? Algo que não se resolve há tanto tempo. Algo talvez com o qual você até já se acostumou. O Espírito Santo me manda te dizer, meu querido, essa situação pode mudar se você decidir
buscar ao Senhor com súplicas de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa igreja, Senhor Deus, que não é esse salão e nem os bens materiais que há aqui, mas são as vidas desses amados que estão aqui, Senhor. Cada um com a sua história, cada um, Senhor, com a sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, e pedir para que nesses dias o Teu Espírito Santo possa estar mudando situações que estão travadas há tanto tempo. Há famílias aqui, Senhor, que esperam uma intervenção do Senhor há um tempo. Talvez até já se acostumaram, desistiram de orar. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que desistiram já da jornada. Se dispuseram já, Senhor Deus, a abandonar a fé, a igreja, talvez até a família. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu peço para que esses amados saiam daqui nessa noite com a certeza de que se eles te buscarem de todo o coração, todas as situações serão resolvidas, Senhor Deus. Pai, eu quero orar e pedir ao Senhor para que esses irmãos, incluindo a mim e a minha família, sejamos todos de fato consagrados ao Senhor, com os nossos corações totalmente voltados para o Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para que nós amemos a oração e tenhamos prazer em um tempo de oração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, leva, Senhor Deus, esses amados a sair daquilo que é considerado normal e a mergulhar fundo no Teu rio, Senhor Deus, e a buscar lá do fundo tesouros preciosos, Senhor Deus, que vão mudar a vida deles. Dê força, Senhor Deus, para quem está cansado, dê forças para quem está desanimado, dê forças para quem, Senhor Deus, talvez por causa de problemas, de circunstâncias, de situações, construíram barreiras diante de si, ao redor de si, e talvez não tenham deixado a Tua palavra penetrar, talvez não tenham deixado irmãos entrarem, talvez não tenham deixado, Senhor Deus, não tem deixado, Senhor Deus, o Teu Espírito agir. Que essas barreiras caiam por terra em nome de Jesus, Senhor Deus. Que haja um novo tempo na vida desses amados, desses irmãos. Mas, Senhor, essas palavras que temos pregado sobre fé, sobre oração, elas não vão ter, Senhor Deus, importância alguma, peso algum, se não for o Teu Espírito Santo para convencer a cada um de nós. Que não seja a palavra de um profeta, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, convencendo a cada um que nós precisamos de orar, orar e orar. Mesmo que haja um decreto proibindo, nós precisamos de orar. Nós precisamos de um firme propósito de oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós não nos conformemos em ser constrangidos pela oração, em ser tímidos de orar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas que haja, Senhor Deus, um prazer dado a nós pelo Senhor e por Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Se você orar, a situação vai mudar. Amém. Pode sentar no seu lugar. Rapidamente aqui, irmãos, dois avisos. Primeiro,
para a saída, a nossa saída para o acampamento de famílias. Quem souber o caminho, pode ir a hora que quiser. Quiser ir 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, pode ir. Nós já vamos ter pessoas da equipe lá. Acredito que a partir das 4, 5 horas da tarde, nós já temos pessoas da equipe lá. Você pode ir. Famílias que quiserem levar barracas para ficar nesses 2 dias, pode levar barraca, não tem problema. Para os demais, nós temos lá os alojamentos. E eu vou estar aqui na igreja a partir das 6 horas da tarde. Eu vou estar aqui na igreja a partir das 6 horas da tarde, para quando for 10 para 7, 15 para 7, nós estarmos saindo. Quem não sabe o caminho, então vem aqui para a porta da igreja na sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Quando for 10 para 7, a gente está saindo lá para o acampamento, tá? A gente vai junto, ok? Você, se for ficar no alojamento, você tem que levar roupa de cama. Não precisa de levar colchão, porque lá tem colchões. Mas você precisa de levar roupa de cama, cobertor e objetos de uso pessoal, ok? Nós chegando lá, nós já vamos para o jantar. E após o jantar, nós teremos já a primeira ministração com o pastor divino. E assim nós daremos continuidade ao acampamento. É isso? É isso, né? Ok, sim. Bem lembrado. É preciso que você leve agasalho, porque lá, irmãos, é beira de rio. E é um lugar assim até frio. Então leva um agasalho, tá? E leva também repelente contra insetos. Tá? Eu vou dar uma dica, algumas pessoas não sabem disso, mas, na minha opinião, um dos melhores repelentes contra insetos que tem, se chama Off. Você consegue na farmácia, ele é um creme, é cheiroso, você passa ali, beleza. Alguns irmãos reclamaram que, quando foram lá, em Encontro Tremendo e outros eventos, levou Repelex e outra coisa aí, o dono do Repelex não está aqui não, né? O dono da empresa Repelex. Estou fazendo propaganda contra aqui. Mas, irmãos, aí não adiantou. Então, leva Off. Off é supimpa, tá? É bater e valer. É isso. Então, quarta-feira, nós temos oração, adoração e vamos ter a Santa Ceia. Venha, mas venha para orar. Amém, querido? Venha para orar. Põe um par de tênis em casa, tá? As irmãs não venham de salto. Põe um par de tênis. Não é regra não, tá, irmãos? É que você vai andar pelo salão, de salto machuca. Então põe um par de tênis, venha. Se você quiser andar descalço, pode. Se quiser ajoelhar, pode. Enfim, venha para orar e adorar. Vai ser maravilhoso. E aí, nesse momento, nós estaremos tomando a Santa Ceia juntos. Eu quero falar com as seguintes pessoas. Assim que eu for falando o nome, sai do seu lugar imediatamente e vem